Histórias de minha avó. Capítulo 20. Ellen o trouxe de volta. Ellen, nunca me senti tão cansada em toda a minha vida, disse Tiago White com um suspiro, enquanto pegava seu sobretudo e a sacola de viagem. Não é para menos, querido. Depois daquela reunião que terminou tão tarde ontem à noite, sua esposa olhou ao redor, pelo quarto, para ver se não estavam deixando nada para trás. Eram 3 horas da manhã. Haviam descansado menos de 4 horas e já estava no horário de tomar o trem. Está sendo uma viagem cansativa, Tiago. As 7 horas de jornada em estradas esburacadas, as reuniões até tarde, as conversas até depois da meia-noite nas casas das pessoas que nos hospedaram. Dias longos demais e noites muito curtas. Mas precisamos correr se quisermos tomar o trem das 3h30. O trem para casa, Tiago. O trem para casa. Sim, para casa. E para um pouco de descanso. E para uma comida saudável depois das refeições terríveis que tivemos nesta viagem. Eles pegaram a bagagem, fecharam a porta e correram pela rua fracamente iluminada até a estação. Mas o trem havia perdido algumas conexões e eles tiveram de esperar até a tarde para tomar outro. Passava bastante da meia-noite quando finalmente chegaram a Battle Creek. Pela manhã, Ellen suplicou. Tiago, não vá ao escritório hoje. Você deveria descansar antes de retomar seu trabalho. Preciso ir, disse ele, mas amanhã eu descanso. E saiu para voltar só à tarde da noite. Na quarta-feira de manhã, ele disse a Willie, você não precisa buscar o leite hoje. Mamãe e eu faremos uma caminhada e passaremos pela casa do irmão Lunt na volta. Enquanto Ellen entrava na casa para receber o leite, Tiago foi à horta. Vendo uma linda espiga de milho, colheu-a e começou a tirar a palha. De repente, seu braço direito caiu, impotente. Ellen, que saía da casa com um pequeno jarro de leite, viu-o cambalear. Correndo em sua direção, ajudou-o a entrar na casa e deitar-se no sofá. Com esforço considerável, ele conseguiu dizer, ore, ore. Eles oraram e mandaram chamar o médico, mas este não pôde fazer nada. Outros médicos também fizeram exames. Um deles disse, a senhora não deve ter esperanças de que seu marido se recupere desse grave derrame. Tiago ouviu essas palavras. Depois que o médico saiu, Ellen disse, não ligue para o que aquele homem falou, querido. Deus pode curá-lo. Estamos todos orando. Enquanto oro, o céu parece estar muito perto. Tenho certeza de que você viverá a fim de continuar sua obra para Deus. Durante semanas, o pastor White precisou de cuidados constantes. Sua esposa cuidava dele durante o dia e as senhoras da igreja se revezavam à noite. Naquela época, não havia hospitais adventistas e os médicos sabiam fazer muito pouco em favor dos doentes, além de receitar remédios. Ellen se lembrava de um lugar só no país onde os enfermos eram tratados sem drogas venenosas. O casal White havia visitado esse lugar no ano anterior. Ela enviou um telegrama ao pastor Loudborough, que foi ao encontro deles em Battle Creek, para juntos irem a um hospital em Dunsville, Nova York, onde os médicos usavam tratamentos hidroterápicos e outros remédios naturais com bons resultados. O pastor Loudborough também estivera sofrendo com os resultados de excesso de trabalho e alimentação pobre, de modo que os dois homens decidiram passar algumas semanas repousando. Queriam ver o que um regime alimentar vegetariano e a hidroterapia fariam em seu benefício. O médico-chefe não acreditava que Deus operasse milagres em resposta à oração e disse aos 2 ministros adventistas que eles eram religiosos demais e que, se quisessem recuperar-se, precisariam esquecer a religião e participar dos esportes, como os demais pacientes. Um dia, os músicos que tocavam para os bailes no hospital
passaram um chapéu para receber donativos. Ao passarem pela Sra. White, ela disse: "Não posso usar dinheiro para esse fim. Vocês acham que essas danças elevam o espírito dos pacientes e os ajudam a restabelecer-se. Mas já perceberam que aqueles que dançam ficam debilitados por 1 ou 2 dias depois e outros não conseguem sair da cama? Não é a verdadeira religião, mas a falta dela, que torna uma pessoa melancólica e triste. Um serviço sincero e voluntário para Jesus é o que constitui uma religião alegre e traz saúde." Tiago White ficava cada dia mais fraco e magro. Apreciava os tratamentos, mas não a atmosfera mundana. Desejava estar entre seus amigos adventistas. "Por que não ir para casa?" sugeriu Ellen. "Posso aplicar esses tratamentos em você lá mesmo." Na volta para Battle Creek, passaram por Rochester e convocaram alguns dos ministros para uma oração especial. Mas o pastor White não foi curado. Isso não desanimou sua esposa. "Se Deus o curasse agora", disse ela, "talvez você continuasse abusando de sua saúde pelo excesso de trabalho. Se fizermos nossa parte, Deus fará a dele. Nossa parte é obedecer às leis da vida que ele nos deu." Naquele verão, a Sra. White levou avante seu ministério público da melhor maneira que pôde, estando seu esposo doente. Passava os dias da semana cuidando dele, escrevendo e visitando membros da igreja. Às sextas-feiras, Edson ou Willie atrelavam Jack e Jim à carruagem e levavam seus pais para realizarem reuniões em alguma das pequenas igrejas perto de Battle Creek. Ellen sempre insistia para que seu esposo fosse junto, pois, embora não estivesse suficientemente bem para ajudar na pregação, ela estava certa de que as reuniões seriam para ele uma inspiração e que o exercício de fazer a viagem ajudaria seu restabelecimento. Numa quinta-feira, ela disse aos meninos: "Hoje devemos preparar-nos para o nosso compromisso de sábado em Windsor. Precisamos fazer uma limpeza geral na carruagem. Depois dos muitos quilômetros que essa velha carruagem já percorreu, com certeza sua aparência é triste." Assim, a carruagem foi trazida para fora e Edson lhe fez uma faxina em geral. Willie retirou as cortinas laterais esfarrapadas e ajudou sua mãe a lavá-las e remendá-las. Depois, lavaram e consertaram os assentos dos bancos, cobertos com lona impermeabilizada, e os deixaram fora para secar. Partiriam na sexta-feira bem cedo, já que Windsor ficava à distância de um dia inteiro de viagem. Pela manhã, entretanto, quando Willie abriu a porta do galpão, gritou: "Mamãe, mamãe, venha ver o que aconteceu." Os 2 grandes baldes de madeira, usados para lavar a carruagem, haviam sido pisoteados e estraçalhados. As cortinas, cuidadosamente remendadas, e o forro dos assentos estavam rasgados em tiras. Minha avó suspirou ao conferir os estragos, mas quando ela viu o pobre Jack tremendo de dor por causa de um corte no seu lado, quase chorou. O culpado era um grande cavalo do vizinho, que se abrigava na mesma estrebaria com os 2 cavalos da carruagem. Deixado solto, ele havia passado boa parte da noite fazendo estripulias. Jim não estava ferido. Havia escapado de seu cabresto. Willie o encontrou entre a carruagem e a parede da cavalariça. Jack tentava contar seus sentimentos, relinchando de dar dó. Ellen olhou tudo demoradamente e depois disse aos rapazes: "Vocês sabem quem é responsável por isso. É o nosso grande inimigo, que está sempre tentando desanimar-nos. Vamos permitir? Não, nunca. Adiaremos nossa reunião em Windsor, mas não desistiremos." Certo dia, numa reunião, ela persuadiu o pastor White a sentar-se ao seu lado na plataforma. Depois de ter falado, Ellen disse: "Agora meu esposo vai dirigir-lhes a palavra." E esperou ansiosa para ver o que ele faria. Quando ele se pôs em pé e falou,
ela não conseguiu reter lágrimas de alegria. Sua ideia seguinte foi um tanto assustadora, já que estavam em meados de dezembro. Vamos visitar algumas igrejas ao norte de Michigan. Podemos ir a Wright e ficar na casa da família Roots e depois prosseguir viagem. Ela havia concluído que seu esposo inválido não se recuperaria se permanecesse inativo. Planejaram partir na quarta-feira, mas ao acordarem pela manhã, caía uma nevasca. Isso põe fim aos nossos planos de viagem. Não podemos sair num dia como esse, disse o pastor White sombriamente. Iremos sim, Tiago. Acho melhor sairmos conforme o plano. O quê? 140 quilômetros numa tempestade como essa? Fora de questão, protestou ele. E diga-me, Ellen, como vamos cobrir as despesas adicionais? Ellen já havia pensado em tudo. Tinha vendido seu melhor tapete. Fizeram a viagem, levando um amigo chamado Rogers para conduzir a carruagem. Durante seu primeiro sábado em Wright, a Sra. White teve uma grande surpresa. Seu esposo fez uma palestra de 20 minutos. Ele também ajudou na reunião do domingo. Durante a semana seguinte, descansou. Cada dia, saía para uma caminhada e várias vezes passeavam juntos na carruagem. Em fins de janeiro, um tal Sr. Maynard convidou os White para ficar em sua casa campestre em Greenville e realizarem reuniões para a vizinhança. O pastor White ajudou na pregação em quase todas as reuniões. Orar com os enfermos e desanimados e alegrar os solitários fez com que ele se esquecesse dos próprios problemas. Tiago, você está vencendo a batalha. A vida campestre está lhe fazendo bem. A Sra. White repetia com tanta frequência essa frase que seu esposo começou a acreditar nela. Venderam sua casa em Battle Creek e compraram uma pequena propriedade perto da família Maynard, em Greenville. Ali, moraram numa cabana de 3 cômodos, enquanto esperavam que a casa fosse construída. Chegou a época do plantio. Minha avó sabia que o exercício na horta era justamente o remédio de que seu esposo necessitava. Chamou Willie e disse: quero que você vá até a cidade e compre 3 enxadas e 3 ancinhos. Compre 3 de cada. Quando Willie voltou das compras, ela disse: me dê uma das enxadas, entregue a outra para seu pai e fique com uma. Depois, venha comigo para a horta. Tiago gemeu quando Willie lhe entregou a enxada. Fez muito pouca coisa naquele dia, mas pelo menos se movimentou. Na hora de plantar, foi melhor. Depois, ajudou a colocar as mudas de árvores frutíferas nos buracos. Quando chegou o tempo de cortar o feno, o Sr. Maynard fez o serviço para eles e tinha planos de transportá-lo para o celeiro, mas a Sra. White enviou Willie até a casa dele com um bilhete. Se meu esposo lhe pedir ajuda para carregar a forragem, por favor, recuse. Diga-lhe que está muito ocupado com seu próprio trabalho. Esse tipo de atividade é justamente o que ele precisa para fortalecer os músculos e recuperar a saúde. Ela mandou Willie com o mesmo pedido para outros vizinhos. Alguns dias mais tarde, meu avô entrou em casa parecendo frustrado. Ellen, disse ele, você não sabe o que está acontecendo com os nossos vizinhos? Nenhum deles pode juntar o feno para nós. Até o irmão Maynard diz que seu empregado está ocupado demais. Então vamos mostrar a eles que podemos fazer o trabalho sozinhos, respondeu ela, muito alegre. Willie e eu vamos passar um ancinho para juntá-lo e colocá-lo na carroça, se você conduzir os cavalos. O celeiro ainda não havia sido construído, e o feno precisava ser estocado perto do estábulo. Quando um carregamento chegava, Tiago o retirava da carroça e Ellen ia fazendo as pilhas, enquanto Willie juntava o carregamento seguinte. Um dia, enquanto a família se encontrava ocupada nesse trabalho, alguns moradores da cidade passaram por ali de carruagem. Olharam com curiosidade para a Sra. White lá fora no campo, no meio do feno, fazendo pilhas. Era mesmo essa mulher que havia recentemente
dirigido reuniões evangelísticas? Mas Ellen não ficou nem um pouquinho embaraçada. Sentia-se feliz, porque o trabalho no campo vinha restabelecendo a saúde de seu marido, e nada podia acovardá-la. Antes de ter transcorrido a metade do verão, Tiago já estava trabalhando como qualquer outro agricultor. Depois viajou com sua esposa de um estado para outro, realizando reuniões, como havia feito antes de ser atacado de paralisia. Tinha vencido a batalha pela saúde. Com a ajuda de Deus, Ellen o havia trazido de volta. Durante os 14 anos subsequentes, Tiago White realizou parte do trabalho mais importante de sua vida, estabelecendo o colégio e o hospital de Battle Creek, bem como a editora conhecida como Pacific Press Publishing Association, além de organizar igrejas e associações nos Estados Unidos.